Então vamos lá, Colossenses, capítulo 1, verso 21 ao verso 23. Diz assim: E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar mais uma vez. Senhor, mais uma vez somos gratos à palavra do Senhor, que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem falado ainda conosco, o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas. Obrigado porque não tem nos faltado a palavra do Senhor. Nós somos gratos pela palavra do Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a não desperdiçá-la. Ajuda-nos a retê-la com o coração aberto. Ajuda-nos, ó Pai, a viver a palavra. Nós pedimos isso para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto de Colossenses, ele traz o que nós podemos chamar de o supremo propósito em Cristo Jesus. Resumindo o texto, em outras palavras, para facilitar, Paulo aqui diz que a nós outros, que outrora, que em outro momento éramos estranhos e inimigos, são essas as palavras que ele usa, a nós outros, Jesus Cristo nos reconciliou mediante sua morte em seu corpo de carne. Está falando aqui com certeza da obra de cruz, né, o sacrifício do Senhor na cruz. E aí, olha, observe, para nos apresentar perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Em Cristo, irmãos, nós somos reconciliados para, aí um propósito, nos apresentar a Ele de maneira irrepreensível, santa e inculpável. Ouçam isso. A morte do Senhor, irmãos, tem como fim esse propósito. Sermos apresentados a Ele, olha só, como Ele desejou, como Ele planejou, como santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Esse é o propósito de Deus, Esse é o supremo propósito que envolve todos nós. Todos nós. Cristo na cruz, por meio da sua morte, por meio do seu sacrifício em carne, nos reconciliou com Ele mesmo, visando um propósito. Esse é o propósito definido, que Ele estabeleceu, que Ele planejou, que Ele determinou, nos apresentar a Ele, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Bom, diante desse supremo propósito, para nós todos há certamente um enorme desafio. Certamente, diante desse supremo propósito, para nós, um enorme desafio. Provavelmente o maior dos desafios. Que a palavra de Deus sintetiza aqui assim, olha só, o verso 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Pergunta aos irmãos, diante do supremo propósito, qual é o supremo propósito? Nos apresentar a Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Diante do supremo propósito, para nós, qual é o maior dos desafios? Exatamente. O maior dos desafios é simplesmente permanecer.
permanecer na fé, permanecer alicerçados, permanecer firmes, não se deixando, como diz aí a palavra, se afastar da esperança do Evangelho. É possível se afastar da esperança do Evangelho? Sim. Com certeza. Senão a gente não ia precisar permanecer, né? Irmãos, não sei se vocês conseguem perceber isso, mas definitivamente só há uma maneira de cumprir o supremo propósito em Cristo Jesus, né? De se apresentar a Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É se permanecermos na fé, firmes e alicerçados, não nos deixando nos afastar da esperança do Evangelho. Invertendo a ordem, né, dos fatores aqui, a gente pode dizer assim: se permanecermos na fé, alicerçados e firmes, nos apresentaremos a Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Amém? Bom, irmãos, no estudo de hoje, o que a gente vai ver? A gente vai ver algumas lições, né, alguns princípios dentro do Evangelho, princípios práticos, que certamente visam este permanecer, que visam exatamente esse permanecer firme na fé, alicerçados. Para quê? Para se apresentar a Ele como Ele desejou, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Né? Algo aqui que talvez para muitos aqui não é novidade, mas vale a pena relembrar. É sempre bom relembrar, porque esses são os princípios, são fundamentos da nossa fé. Então vamos lá, me acompanhe, por favor. Agora Colossenses 3, verso 1 a 4. Diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Bom, visando permanecer na fé, alicerçados e firmes, esse texto traz para nós um princípio essencial, fundamental, algo que nós devemos aprender com o Senhor, na caminhada com o Senhor. Segundo Paulo, né, segundo a carta de Colossenses, irmãos, devemos aprender algo fundamental. O quê? Devemos aprender a buscar as coisas do alto. Devemos aprender também a pensar nas coisas do alto. Paulo diz assim, verso 1 e 2: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra. Irmãos, se queremos de fato permanecer na fé, alicerçados e firmes, porque são essas condições, não é só permanecer, é permanecer na fé, firme e alicerçados. Se queremos, irmãos, devemos o quê? Buscar as coisas lá do alto. As coisas lá de onde Cristo, diz aí a palavra, vive. E devemos também o quê? Pensar nas coisas lá do alto. E não unicamente, limitadamente, nas coisas que são aqui da terra. De modo prático, o que isso significa? O que isso significa para nós, de modo prático? Irmãos, isso significa que os nossos interesses e os nossos pensamentos
Olha só que interessante, porque ele fala, pensai nas coisas do alto. Os nossos interesses e os nossos pensamentos devem necessariamente, irmãos, se projetarem para onde? Para o alto. Para onde, diz a palavra, Cristo vive. Guardem isso, irmãos. Se já vivemos unidos com Cristo, se já nos encontramos, como Paulo mesmo diz aí, ressuscitados juntamente com Cristo, então, indispensavelmente, o nosso buscar, o nosso pensar deve literalmente se voltarem para o alto. Para onde Cristo vive. Por que disso, irmãos? Tem uma razão disso. Por que disso? Essa é a questão que muita gente não sabe, inclusive dentro da igreja. Por que disso? Por que eu preciso pensar nas coisas do alto, buscar nas coisas do alto? Por quê? Talvez seja para eu poder servir bem lá na igreja. Será que é isso? Por que pensar nas coisas do alto? Por que buscar as coisas do alto? Por uma única razão. Versos 3 e 4 diz assim, olha só. Porque morreste. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é, diz a palavra, a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele, em glória. Irmãos, eis a razão pela qual devemos aprender a buscar e a pensar nas coisas do alto. Segundo o Evangelho, segundo a perspectiva do Evangelho, uma vez ressuscitado juntamente com Cristo, irmãos, isso aqui é uma referência à obra objetiva de Cristo na cruz. Eu aconselho os irmãos a procurarem entender bem isso. O que é a obra consumada de Cristo na cruz. Ele está falando sobre essa obra o tempo todo, quando ele fala que vos reconciliou com Ele por meio da sua morte, na sua carne. É a obra objetiva de Cristo na cruz. Paulo, em Romanos, só para você entender resumidamente, diz que nós, com Ele na cruz, morremos e ressuscitamos. Por isso que ele fala aqui, se vós já ressuscitados juntamente com Cristo, ele diz assim, ele começa assim. Então já a condição inicial já é essa, você já ressuscitado com Cristo. É a obra da cruz, é a obra objetiva da cruz. Irmãos, se nós já vivemos essa condição, se isso para nós já é uma realidade na nossa vida, na nossa experiência diária com o Senhor, essa união, essa vida ressuscitada com o Senhor, então, diz a palavra, morremos. Ele diz, porque morrestes. E a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Em outras palavras, uma vez vivendo já em união com Cristo, para simplificar, se você já vive em união com Cristo, se o seu viver já é uma vida de ressurreição com o Senhor, se a obra da cruz já é uma realidade na sua vida, na sua experiência diária com o Senhor, se isso já é uma realidade, então, irmãos, é em Cristo, em Deus, que você e eu encontramos a nossa vida. Deu para entender isso? Por isso devemos buscá-lo. Por isso devemos pensar. Irmãos, por favor, guardem isso. Eis aqui questões, realidades espirituais em Cristo, essenciais
Estamos falando aqui da obra da cruz, estamos falando aqui de morte e ressurreição no Senhor, de união com Cristo, de vida em ressurreição, de vida em novidade de vida. Tudo isso é essencial. Eu temo com a igreja porque a igreja hoje não sabe das coisas essenciais do Evangelho. Você fala com muitos cristãos que vivem dentro da igreja há muito tempo e não sabem sequer as coisas essenciais da vida com Cristo. E eu falo disso, de obra da cruz, de vida em união, de união com Cristo, de morte e ressurreição. Mas isso é essencial para nós. Esses são os fundamentos da nossa vida cristã. São as coisas que nos sustentam na vida cristã. Irmãos, se isso para nós são realidades espirituais, a gente não pode viver nossa vida a par disso. Nunca. Isso não é nem possível. Porque se eu vivo a par disso, se isso não faz parte da minha vida, para simplificar, se essas coisas, essas questões, elas não se ligam ainda com o meu viver, irmãos, isso seria viver alheio à vida de Deus. Alheio à vida de Deus. Isso seria viver como aquele que ainda não conhece, que ainda não tem uma experiência real com Deus. Porque experiência real com Deus é cruz. É união com Cristo. É morte e ressurreição. Se, diz Paulo, né? Como que ele fala? Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. A primeira coisa que ele fala é se você já foi. Se isso já é realidade para você. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Irmãos, isso é fato dentro do Evangelho. Nossa vida está oculta com Deus. Se eu tenho já uma experiência de união com Cristo, a minha vida está oculta com Cristo, em Deus. Cristo, diz a palavra, é a minha vida. Cristo é a nossa vida, ele diz aí. E a minha vida está oculta em Cristo. Por isso tem que buscar. Por isso tem que pensar nas coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Por quê, irmãos? Porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. A sua vida com Cristo está em Cristo. É Cristo. Você precisa buscar. Você precisa pensar. Os seus interesses e os seus pensamentos precisam se voltar para isso. Para onde Cristo está. Porque a sua vida está com Cristo. A sua vida está com Cristo. É claro que essas coisas que a gente está falando, isso não estão nas coisas terrenas. Não estão. Por isso que ele fala, não nas coisas aqui da terra. Irmãos, não estão nas coisas terrenas. Você não vê no jornal. Você não vê nas novelas. Você não vê no trabalho. Você não encontra isso no shopping center. Você não encontra isso nos restaurantes, nos bares. Não encontra. A vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Puxa vida. Se a gente tivesse a real consciência disso, real consciência de que a nossa vida, ela está em Cristo, ela é Cristo, os nossos interesses, os nossos pensamentos,
eles deveriam sofrer uma transformação plena, grandiosa. Porque afinal de contas, Ele é a minha vida. Ele é a minha vida. Eu não tenho outra vida, a não ser Ele. Ele é a minha vida. Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Amém? Bom, é claro que isso não é tudo. Tem mais. Olha só. Colossenses 3, agora, versos 5 a 9. Diz assim agora. Colossenses 3, versos 5 a 9. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. 2 pontos. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Bom, visando, permanecer na fé, alicerçados, firmes no Senhor, para cumprir o quê? O supremo propósito de se apresentar a Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Segundo o Evangelho, irmãos, outro princípio básico para nós. Básico, essencial. Se então queremos realmente nos apresentar a Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, devemos o quê? Então aprender a fazer morrer a nossa natureza terrena. Do que exatamente a Bíblia está falando quando ela fala sobre fazer morrer a vossa natureza terrena? A palavra aqui, irmãos, está falando em fazer morrer, entre outras coisas, por exemplo, a impureza, a paixão lascívia, a avareza, que é a idolatria, a maldade, a maledicência, a mentira, etc. Tudo isso, na ótica de Deus, deve morrer nas nossas vidas. Morrer. Essa é a expressão. Pois são do quê? Da natureza terrena, e por elas, diz a palavra, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Em resumo, irmãos, a questão aqui é simples e é a seguinte. Isso aqui é simples. Para permanecer na fé, alicerçados e firmes, necessariamente, muitas coisas em nossas vidas da natureza terrena devem literalmente o quê? Morrer. Ou seja, devem deixar de existir. Mas o quê? Está aí a lista, né? Uma lista aí. Completa aí. Tudo isso aí, diz a palavra, deve morrer. Literalmente. Deixar de existir. Irmãos, tudo aquilo que atrai a ira de Deus, porque isso aqui, diz a palavra, atrai, a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tudo isso com a ajuda e ação de Deus, claro, não é sozinho que isso acontece na nossa vida, somos cooperadores de Cristo, a ação de Deus é compartilhada todo o tempo. Todo o tempo. Irmãos, isso deve morrer. É essencial isso para nós. Afinal de contas, irmãos, o Senhor nos reconciliou consigo mesmo para nos apresentar a Ele santos. Nós cantamos aqui, no louvor, Santo, 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 Ele é santo. Pedro fala, sede santos porque Ele é santo. Ele é santo.
por que ser santo? Né? Muita gente questiona, muitos jovens questionam, por que eu devo deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, deixar de fazer aquilo outro? Tem coisa, por que isso é errado? Isso é errado? Isso é errado? Isso é errado? A questão é a seguinte, por que se separar para Deus? Ser santo é ser separado. Por quê? Porque Ele é santo. É assim que Ele é. Ele nos quer assim. Ele nos quer de outra forma, sem ser santos? Vamos nos apresentar a Ele sem ser santos? Separados? Você vai se apresentar para Ele sem ser santo? Aconselho que não. Porque Ele quer santo. Inculpável, irrepreensível. Esse é o supremo propósito de Cristo Jesus, irmãos. Supremo propósito. Bom, em complemento a isso, olha só. Agora o verso 10 a 12. Diz assim. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Visando ainda permanecer na fé, alicerçado e firmes, irmão, em complemento ao que a gente acabou de ver, além de fazer morrer a nossa natureza terrena, segundo a palavra, devemos aprender ao quê? Se revestir do novo, como eleitos, dizem aí. Segundo a palavra, irmãos, olha que interessante isso. Há um novo homem que se refaz, ou seja, em outras palavras, que se reconstrói para o pleno conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou, onde Cristo é tudo em todos. Eis aqui algo lindo dentro do Evangelho. Deus quer que nós sejamos refeitos e revestidos de Cristo. De Cristo. Como um novo homem em tudo segundo a sua imagem. Permita-me expor isso de outra maneira, bem simples. Quando formos apresentados a eles, nós vamos ser apresentados a Ele, querendo ou não, quando formos apresentados a Ele, o Senhor quer ver em nós o quê? A sua imagem. Isto é, o Senhor quer ver em nós a imagem, as qualidades, as características de Cristo. O Senhor, irmãos, quer ver em nós Cristo. Em resumo, simples. O que o Senhor quer ver em você quando você for apresentado a Ele? Cristo. Ele quer ver a imagem do Senhor sobre a sua vida. Você revestido como eleitos de Deus, de Cristo, onde Cristo é tudo. Então cabe perguntar, não é verdade? Se fôssemos apresentados agora, irmãos, nesse exato momento a Cristo, o que de Cristo Deus encontraria em nós? Se formos apresentados, se Jesus voltar agora, vocês creem na volta de Jesus, né? Espero que sim. Quem aqui acredita que Jesus vai voltar? Quem acredita no que eu estou falando, né? Hein? Se você fosse se encontrar com o Senhor agora, irmãos, o que de Cristo o Senhor encontraria na sua vida?
Deus quer encontrar em nós Cristo, a sua imagem. Nós, revestidos como eleitos de Deus. Por isso Paulo diz aí no verso 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Eis a vestidura dos eleitos de Deus. Né, irmãos? Em resumo, em outras palavras, Cristo. A imagem de Cristo. Vocês entendem isso? Cristo em nós. Na nossa união com Cristo, irmãos, nós temos a obra objetiva, onde nós fomos unidos a Ele, reconciliados no seu corpo da sua carne. E temos a obra subjetiva, onde Cristo está em nós. Onde a imagem de Cristo é construída, ela é refeita em nós. O novo homem, diz a palavra, se refaz, segundo a imagem daquele que o criou. Entende isso, irmãos? Bom, então, para finalizar, um último princípio. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Bom, visando então o permanecer na fé e alicerçado, firmes, precisamos, irmãos, simplesmente do quê? Que a palavra de Cristo habite, diz a palavra, em nós. Habite ricamente em nós. Permita-me, irmãos, colocar essa questão da seguinte forma, bem simples para vocês entenderem. Olha só, irmãos, a palavra de Deus para nós não deve fazer parte da nossa vida somente quando vamos ao estudo bíblico ou quando nós nos assentamos naquele exato momento para fazer um devocional. Puxa, eu tenho a palavra, eu gosto da palavra, eu vou no estudo bíblico, vira e mexe, faço um devocional. Puxa vida! Não é só essa a relação com a palavra que devemos ter. De jeito nenhum. Por quê? Porque diz aí a palavra que, assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, a palavra de Cristo deve fazer morada em nós. A palavra de Cristo deve residir em nós. Deve achar lugar em nós. E de que maneira? De maneira rica, abundante, plena. Ou seja, em você tem que ter muito da palavra de Deus. Em você. Em você. Não é no estudo bíblico? Também tem que ter, claro. Não é no seu devocional? Também tem que ter, claro. Mas principalmente em você. Habite, diz a palavra, ricamente a palavra de Cristo em vós. Irmãos, se queremos de fato nos apresentar a Ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se queremos permanecer na fé, alicerçados, firmes, eis aqui a nossa fé, o nosso alicerce, a nossa firmeza, a palavra de Cristo habitando em nós. A palavra de Cristo fazendo morada, residindo em nós. Tem um morador aqui, ó. Tem que ter um morador aqui, ó, vivendo aqui, ó, a palavra de Cristo. Com certeza isso aqui está ligado a todos os outros princípios, irmãos, que a gente viu. Tudo está relacionado a isso. Né? Ser santo, fazer morrer a natureza terrena, se revestir do novo homem, tudo isso está ligado a isso. Habite em vós
a palavra de Cristo. Amém? Bom, então vejam só, irmãos, para permanecer na fé, alicerçados e firmes, para cumprir o supremo propósito em Cristo Jesus, boas dicas e princípios são buscar e pensar as coisas lá do alto. Começa buscando, começa pensando. Segundo, faça morrer a natureza terrena, prostituição, lascívia, maldade, mentira. Ah, mas mentiria pouca pode? Mentira é mentira, irmãos. Tem um pai da mentira. Você saber se a mentira é problema, lembra do pai da mentira. Aí você vai ver que é problema. Pode mentir pouquinho. E aquela coisa, né? E se eu mentir depois eu peço perdão? Vocês já viram isso? Eu ouço isso sempre. Ouço isso sempre. Muita gente vem falar isso para mim. Faz isso, vou falar uma mentirinha, depois eu peço perdão. Puxa, eu vou assassinar uma pessoa, depois eu peço perdão. Pode? Não. Não? Ah, então tá. Bom, irmãos. Nem pensar, né? Bom, irmãos, então façam morrer a natureza divina, a natureza terrena, e se revistam do novo homem. Como? Habitando em vós ricamente a palavra de Cristo. Amém? Que o Senhor nos guie e nos ajude sempre nisso. Vamos orar. Senhor, eu não sei o quanto desta palavra os meus irmãos compreenderam, receberam. O Senhor sabe. O Senhor sonda o coração de cada um de nós. Mas uma coisa eu sei, Pai. O Senhor tem nos anunciado esse supremo propósito em Cristo Jesus. O Senhor tem nos anunciado que o Senhor determinou e deseja nos apresentar a Ti mesmo, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se, diz a palavra, permanecermos firmes na fé e alicerçados. Senhor, pela graça que há em Ti mesmo, pelo poder que há no Teu nome, no Teu sangue, na Tua obra, sobre as nossas vidas, nós Te pedimos que a graça do Senhor nos visite. Que a graça e a misericórdia do Senhor nos encontre dia após dia, nos preparando e nos guiando a este propósito. Nós pedimos isso no poder do Teu nome, nós pedimos isso pela graça que há em Ti. Tua palavra diz que o Senhor é rico, terno de misericórdia. Senhor, visita-nos com a Tua misericórdia e nos prepara para Ti mesmo. Obrigado por essa noite, obrigado pela palavra, obrigado por os irmãos que nos ouvem na internet. Senhor, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem permitido até agora a gente poder realizar nesse momento. Nós Te louvamos. Obrigado por agora também pela comunhão. Abençoa a nossa comunhão, abençoa a comunhão dos irmãos, dos santos, como deve ser, Pai, que a comunhão seja também rica na Tua presença, da Tua graça, da Tua alegria, da Tua paz. Se mova, Senhor, no nosso meio, fazendo aquilo que vai além de nós mesmos. Nós Te pedimos isso em Teu nome e Te agradecemos. Amém e amém.